Graça e paz, eu sou o pastor Márcio, professor de Introdução à Teologia Sistemática do Instituto Bíblico Graça Irresistível. Nós estamos aqui em mais uma videoaula, onde nós vamos trabalhar o conteúdo da apostila com os alunos do Instituto, mas você que está assistindo a aula pelo Facebook, pela página do nosso Instituto, está convidado a continuar conosco, participando. Nós vamos trabalhar agora o capítulo 2 da apostila de Introdução à Teologia Sistemática, que vai falar sobre a revelação geral, a revelação especial e a escritura. Então, são três aspectos que serão desenvolvidos nesse capítulo 2, revelação geral, revelação especial e a escritura. Os assuntos que nós vamos trabalhar nessa aula são os seguintes: o conceito de revelação e as influências negativas da cultura na construção desse pensamento. Então, quais são as influências culturais no que diz respeito ao entendimento da revelação bíblica, da revelação de Deus a nós? O outro assunto que nós vamos trabalhar nessa aula é a posição reformada, da teologia reformada em relação à revelação bíblica. E, por último, nessa aula, nós veremos o propósito da revelação. Então vamos lá. O primeiro aspecto que eu quero abordar com vocês é que esse capítulo 2, ele é uma transição natural do capítulo 1, onde nós trabalhamos sobre os períodos de desenvolvimento da teologia na história da igreja, sobre as influências da renascença, do iluminismo, da pós-modernidade, na construção teológica, na teologia, na vida dos teólogos, para que agora, ao entender dessas coisas, compreendendo o que é liberalismo teológico, martianismo, e a posição reformada, o misticismo evangélico, todas essas questões que estão de alguma forma relacionadas à questão da revelação, nós vamos agora fazer então a transição para trabalhar sobre a revelação geral, revelação especial e a escritura. Mas antes de falar sobre a revelação geral, especial ou a escritura, nós vamos falar sobre o conceito de revelação, qual é o conceito de revelação e as influências negativas da cultura com relação ao conceito teológico de revelação. Então, aqui eu vou falar bem rapidamente, porque no capítulo 1 eu trabalhei isso bastante com vocês. A primeira influência que nós podemos destacar é a renascença. A renascença, que o homem era o centro de todas as coisas, e então o conceito de revelação de Deus ao homem foi completamente descartada pela renascença, porque a renascença ela vai se tornar completamente ateísta, e sendo ateísta ela vai negar a existência de Deus. Seguindo a isso vem o iluminismo. O iluminismo é a razão humana, é juiz da verdade. Então agora você precisa encontrar os métodos científicos adequados para alcançar a verdade sobre os fatos. A vida do homem se resume apenas nesta realidade. E não há uma outra realidade a não ser dentro do pensamento de Immanuel Kant, como eu já expliquei muitas vezes, que ele entendia que Deus vivia num mundo noumenal e nós vivemos num mundo fenomenal que não se relacionam. Então Deus não intervém na história. Seguindo essa influência cultural da renascença e do iluminismo, vem aí então o liberalismo teológico, que é os teólogos tentando responder às críticas iluministas, começam a dizer que a Bíblia não é inspirada, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela é apenas um registro da religiosidade judaico-cristã, e que você precisa olhar para a Bíblia, como dizia Bultmann, e encontrar nos evangelhos o Jesus histórico e não o Jesus da fé. O Jesus histórico é aquele que viveu realmente lá na Palestina, porém não havia nada de divino nele, nada de sobrenatural, e que deixou um exemplo moral para nós, ético, religioso,
com a sua forma, com a sua experiência religiosa. Já o Jesus da fé é o Jesus que ressuscitou, o Jesus que andou sobre as águas, fez milagres e assim por diante. Então isso vai acontecer dentro do liberalismo teológico, que é, na verdade, uma reação ao iluminismo e traz as influências fazendo com que os liberais, embora acreditassem na existência de Deus, Deus não intervinha na história porque eles entendiam que Deus estava em outra dimensão. Seguido ao iluminismo, nós temos a pós-modernidade. E a pós-modernidade é existencialista, é o período que nós vivemos. Então tudo se resume nessa existência, não há verdade absoluta, não há diretrizes absolutas que o cristianismo trazia. Você já viu aquela música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Essa fala de Raul Seixas nessa música expressa exatamente a visão pós-moderna, que é uma transformação moral e cultural o tempo todo, e a velha opinião sobre tudo é o cristianismo, é a religião cristã, que tem como base e fundamento a Bíblia e que defende verdades absolutas e que permanecem em todos os tempos. Então eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Essa é a visão da pós-modernidade. E isso vai influenciar diretamente, como tem influenciado, que nós estamos ainda na pós-modernidade, isso vai influenciar diretamente a teologia. Por quê? Porque a teologia ela vai agora se enfraquecer no que diz respeito à sua busca por verdades absolutas que a Bíblia revela. E então, a Escritura ela vai nos mostrar que essa falta de crença na verdade absoluta é um profundo engano. E a teologia desenvolvida pela igreja moderna é uma teologia mutável o tempo todo, no sentido de negar os fundamentos que a Bíblia dá. E aí enfatiza a experiência, a sensação, o momento. E é por isso que o misticismo, o existencialismo dentro das igrejas se torna cada vez mais forte. E a Bíblia é abandonada. A Bíblia é deixada de lado. Por quê? Porque não interessa as verdades que a Bíblia traz, porque elas não são interpretadas como sendo absolutas para todas as épocas. E aí então cria-se uma religiosidade fantasiosa e usa-se a Bíblia apenas para aqueles momentos que acha adequado para tentar, distorcendo o texto, comprovar algum tipo de experiência. Essa é a parte que nós vemos aqui. E aí tem a teologia relacional. A teologia relacional ela é um pouco recente e há muitos teólogos conhecidos aí defendendo essa posição. O que é a defesa da teologia relacional? A defesa é que Deus não intervém na história, que Deus não planeja o nosso futuro e que Deus não domina as circunstâncias da vida. A teologia relacional, na realidade, tenta inocentar Deus das tragédias, dos males que a realidade humana traz. Então é como se Deus não pudesse prever ou saber que as coisas iriam acontecer, um terremoto, um tsunami, uma enchente, alguma coisa nesse sentido, e por isso ele não pode fazer nada, ele não tem esse poder para intervir na história, não é o papel dele, porque não quer violentar a vontade humana, ele é um espectador da história que observa as nossas reações diante da crise e do dilema. Então essa é uma visão influenciada pela pós-modernidade e que muitos têm abraçado como sendo verdade. Martyn Lloyd-Jones diz o seguinte: a história é o palco onde Deus efetiva o seu reino. A história é o palco onde Deus efetiva o seu reino. As nações podem levantar-se e cair. Todavia, o plano de Deus prossegue firme e sem interrupção. Esse é o que nós cremos. As nações podem levantar-se e cair.
Todavia, o plano de Deus prossegue firme e sem interrupção. Agora, o segundo aspecto que nós vamos trabalhar aí é a posição reformada. O que a teologia reformada pensa acerca deste assunto? É lógico que o que eu vou trazer aqui é um resumo daquilo que a teologia reformada pensa. Mas se você quiser saber mais sobre o que a teologia reformada acredita acerca da revelação, leia as confissões reformadas. As confissões reformadas revelam a posição reformada, os livros de teologia reformada e assim por diante. A posição reformada parte de 3 pressupostos básicos. Primeiro pressuposto, Deus existe. Segundo pressuposto, Deus se revelou. E terceiro pressuposto, Deus pode ser conhecido. Então, primeira coisa, Deus existe. Os ateus, o iluminismo, a renascença, nega completamente a existência de Deus. Deus se revelou. Os liberais acreditam que Deus existe, mas não acreditam que Deus se revelou. Nós cremos que Deus existe. E Deus se revelou na história. E se revela através da Escritura. Deus pode ser conhecido. Por que ele pode ser conhecido? Porque ele se revelou. E então nós podemos conhecê-lo. Porque qual seria o propósito dele se revelar, a não ser para se tornar conhecido? Então esses são os 3 pressupostos básicos da teologia reformada. Compreendemos à luz da Escritura que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, o homem ele tem razão, tem emoções, tem vontade, que refletem a imagem de Deus, e por isso ele é um ser relacional. E ele então pode relacionar-se com o Criador, com a sua razão, com a sua vontade, com as suas emoções, com a sua alma, com o seu ser, com a sua natureza como um todo, porque todo ele foi criado à imagem do Criador para relacionar-se pessoalmente com o Criador. Apesar que o pecado desfigurou esta imagem, o homem ainda continua tendo essa condição. Lógico que o relacionamento com o Criador de forma harmoniosa é somente por meio de Cristo. Mas o que eu quero dizer é que, uma vez que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, isso pressupõe naturalmente que Deus se faz conhecido, que Deus se revela. E então é por isso que o homem foi criado, para ter esse conhecimento de Deus, relacionar-se com Deus, amar o Senhor, guardar os seus mandamentos, andar na sua aliança. Nós vemos que Deus tinha esse relacionamento com o homem ali no Éden, no jardim no Éden. E que esse relacionamento foi rompido por causa do pecado, mas ele é restaurado através de Cristo Jesus. E logo, ainda que aqueles que são ímpios, eles se relacionam com Deus como Criador, porque nós estamos sempre na presença de Deus. Então esse princípio é que Deus ele se revelou. E a revelação é um ato de Deus, é soberanamente administrado e por Ele. É Ele que quis se revelar. Não havia nenhuma razão que o obrigasse a fazer isso, mas Deus, embora habite no alto e sublime trono, Ele também habita com contrito e quebrantado de coração, como disse Isaías, ou como disse o apóstolo Paulo em Atenas, no Areópago, que Deus não está distante de cada um de nós, nele nós movemos e existimos. A revelação, ela pode ser bíblica, ela pode ser comparada a uma árvore que começa com uma semente, se desenvolve e até se tornar uma grande árvore. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos ali uma semente sendo lançada do Evangelho, da revelação de Deus, que vai sendo ampliado, vai crescendo, vai aumentando cada vez mais, até termos toda esta árvore revelada na Escritura. E a revelação, o clímax da revelação de Deus é Cristo Jesus. E
Cristo Jesus é a palavra encarnada e a Escritura é a palavra registrada. Assim como Deus é imutável, também a sua palavra é imutável. A Escritura, ela diz as verdades absolutas para todas as épocas. É lógico que existem questões que a Escritura trata que elas não são aplicáveis a todas as épocas, atingiram aquele momento, mas a essência da Escritura, as verdades centrais das Escrituras, é para todas as épocas. E não dá para entrar aqui nos detalhes disso, mas apenas uma visão geral. Outra coisa que nós aprendemos também dentro da posição reformada é que Deus é incompreensível. Deus não pode ser compreendido pela razão humana. Ele não cabe na nossa mente no sentido de nós o compreendermos em toda a sua essência. Deus é infinito e nós somos finitos. Obviamente, o finito não pode compreender o infinito. No entanto, embora ele seja incompreensível, ele pode ser conhecido real e verdadeiramente. Por que ele pode ser conhecido real e verdadeiramente? Porque ele se revelou. Ele se revelou de tal maneira que nos dá condições de conhecê-lo. Ele se inclinou a nós e se revelou numa linguagem que nós podemos conhecê-lo. Então nós podemos conhecer a Deus, mas nós não podemos compreender Deus. É uma diferença muito grande isso aí. Agora, o que nós podemos conhecer de Deus é o que ele revelou de si mesmo para nós. Ou seja, é através da Escritura. O terceiro aspecto aí, que eu vou abordar com vocês, é o propósito da revelação. Esse é o terceiro aspecto. Qual que é o propósito da revelação? A revelação ela tem o propósito de revelar o Senhor a nós e nos dar condições de interpretar o plano da redenção. Então, o propósito da revelação é tornar Deus conhecido a nós, dar a nós a condição de relacionar-se com Ele corretamente e, a partir da Escritura, interpretarmos o tempo, interpretarmos a redenção por meio de Cristo. O plano da redenção, ele vai começar no Éden. Quando o homem peca contra o Senhor, Deus, embora exerça o seu juízo contra o homem, Deus faz uma promessa de redenção. Ele promete em Gênesis 3,15 que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Aliás, em Gênesis 3 você tem vários aspectos relacionados à redenção. Primeiramente, você pode ver que embora o homem e a mulher tenham pecado contra o Senhor, Deus vai ao encontro deles. Isso mostra que Deus vai em busca do perdido, como Jesus disse que veio salvar e buscar o perdido. Apesar do pecado humano, ele promete um redentor, um segundo Adão, que é a semente da mulher. O homem faz folhas de figueiras para tampar a sua nudez. E aí Deus faz roupa de pele de animal para cobrir o homem e a mulher, mas para fazer pele de animal teve que matar um animal. Deus matou um animal. Então, se Deus matou um animal, houve derramamento de sangue. O que demonstra que agora o homem, para ser justificado diante de Deus, ele precisa ter derramamento de sangue de um inocente. E aí, então, apontando para quem? Para Cristo. O que nós temos lá em Gênesis 3 é uma revelação embrionária ainda da redenção, que vai se expandir, que vai progressivamente ser ampliada na Escritura, como eu disse, que a revelação é uma semente de uma árvore que vai crescendo e vai ficar frondosa, como a Escritura nos mostra. O plano, a redenção, ela envolve
o começo do tempo e toda a eternidade. Ela mostra o começo do tempo e a consumação do tempo através de Cristo. O processo da revelação não é somente ao mesmo tempo da história, ou seja, a revelação não acontece apenas ao mesmo tempo em que a história está ocorrendo, o tempo está ocorrendo, mas a revelação, ela se encarna na história. Como? Cristo é a revelação maior de Deus. E então, sendo assim, a revelação maior de Deus, que é Cristo, ela não só age na história, mas ela encarna na história. E a revelação que Deus faz de si mesmo ocorre na história, mas há um momento em que o próprio Deus se encarna para agir diretamente e andar no tempo e no espaço, para revelar-se plenamente ao homem. Gerhard Voss, que é um teólogo bíblico, pai da teologia bíblica, que é muito importante para nos levar a entender a revelação bíblica, ele fala da ordem que normalmente Deus utiliza na revelação. Primeiro ele fala, é a palavra, então Deus anuncia alguma coisa através dos profetas, algum fato, algum evento. Por exemplo, ele anunciou a Noé o que ia acontecer, que era o dilúvio, o evento, anunciou a Abraão a questão de Sodoma e Gomorra, e anunciou sobre o maior evento da história, que é a encarnação de Cristo. Então, primeiramente, Deus fala, prepara o povo para o evento, depois vem o evento, ou o fato, e o fato maior é o Redentor, e aí depois Deus novamente fala sobre o fato que veio para interpretá-lo. Então nós temos o quê? Uma preparação para um evento maior de revelação de Deus. Depois que o evento ocorre, nós temos a fala de Deus para interpretar esse evento. Eu quero tentar te clarear um pouco mais. Por exemplo, você tem que entender que os eventos na história, conforme o Antigo Testamento mostra, eles ocorreram com o propósito de revelação. Não ocorreram por acaso. Eles todos tinham uma razão de ser. O dilúvio, Sodoma e Gomorra, Torre de Babel, que foi depois do dilúvio, o Egito, a peregrinação do povo, a libertação do Egito, a conquista da terra e assim por diante. Tudo isso, esses eventos eram eventos prévios que apontavam para algo maior. Ou apontavam para a vinda de Cristo, ou apontavam para a vida de Cristo e o juízo final. Então, o que Gerhard Voss está dizendo, vou exemplificar, é que entendendo que os eventos ocorridos na história, eles apontavam para um evento maior, que é a consumação em Cristo, então ele diz o seguinte, que o Antigo Testamento é a preparação para o fato, ou seja, Deus usou os profetas, Deus falou, Deus fez maravilhas apontando para Cristo. Então o Antigo Testamento preparou para o fato. Os evangelhos vão narrar o fato, que é Cristo, a sua vinda, a sua encarnação, o seu ministério, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão e assim por diante. Então os evangelhos contam o fato. Já as epístolas, as cartas, vão interpretar o fato, vai explicar teologicamente a vinda de Cristo, o seu ministério, a sua morte e ressurreição, e falar da sua segunda vinda. Então o Antigo Testamento prepara para o fato. Os evangelhos contam o fato. E as epístolas interpretam o fato. Então é isso que Gerhard Voss vai falar sobre a revelação. É lógico, Gerhard Voss vai falar mais coisas, vai falar da unidade da revelação, que é uma unidade. Você não pode interpretar a revelação bíblica como sendo coisas separadas, sem ligação uma com a outra, um livro com o outro, um testamento com o outro. Vai falar sobre a progressividade da revelação, que eu acabei de mostrar, que começa com uma semente, vai se ampliando. Ele vai falar que a revelação é adaptável, no sentido de que Deus usa linguagem adaptável à nossa condição de entender, por isso ele usa figuras, usa linguagens
para nos levar a compreender o que a Escritura diz. E a revelação, Gerhard Voss diz que ela também é histórica, porque ela ocorre na história, e ela se encarna na história. Então a revelação é progressiva, a revelação é adaptável, ela é histórica e progressiva. Então ela vai abranger todos esses aspectos aí, por isso ele vai trabalhar essa questão. É lógico que aqui não dá para a gente aprofundar, isso seria teologia bíblica, né? Eu estou citando um teólogo bíblico dentro da sistemática, justamente mostrando também aquela harmonia que deve existir, que eu falei nas primeiras aulas, entre teologia sistemática e teologia bíblica. Uma contribui com a outra. Norman Geisler também vai nos ajudar nesse aspecto aí, com relação à revelação. Ele faz uma divisão muito interessante. Geisler vai dizer o seguinte, que a lei do Antigo Testamento, né, que seria o Pentateuco, ali, que nós chamamos de Pentateuco, lei de Moisés, fundamenta a chegada de Cristo. Então, de Gênesis a Deuteronômio, você tem o fundamento da chegada de Cristo. A história, os livros históricos, seria a preparação para a chegada de Cristo. A poesia, os livros poéticos, seriam a expressão de um desejo, de um anelo pela vinda de Cristo. E a profecia, ou seja, os livros proféticos, seria a certeza da chegada de Cristo. Eu acho isso muito bonito, muito interessante e digno de nós pensarmos e amadurecermos sobre isso. Eu até desafio você de pensar sobre isso e analisar. Aí ele fala do Novo Testamento. Ele diz, os evangelhos é a manifestação de Cristo. Atos dos Apóstolos é a propagação de Cristo. E as epístolas é a interpretação e a aplicação de Cristo. E Apocalipse é a consumação em Cristo. O que Norman Geisler e Gerhard Voss falam é que toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, revelam Cristo Jesus. Revela o plano da redenção. Revela a graça de Deus sobre o seu povo. Essa busca de Deus pelos perdidos. Dessa reconciliação por meio de Cristo. Quando nós olhamos para a teologia que prevalece na maior parte das igrejas evangélicas, nós vemos que as igrejas olham para o Antigo Testamento achando que o Antigo Testamento é o período da lei e o Novo Testamento é o período da graça. E essa é uma visão completamente divorciada da verdade bíblica. Por quê? Porque desde a queda do homem, nós vemos a graça de Deus sendo manifestada, que é a promessa da vinda da semente da mulher. Nenhum homem, após a queda, pode ser salvo por suas obras. Todos nós nascemos culpados diante do Senhor. Paulo diz em Romanos 3 que não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem. Nós nascemos por natureza rebeldes a Deus. Paulo diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós éramos filhos da desobediência, rebeldes contra Deus, inimigos de Deus, como os demais. Sendo assim, todo o Antigo Testamento nos mostra que com a queda do homem, a graça de Deus foi ali manifestada na promessa da vinda do Redentor. E todo o Antigo Testamento vai preparar o palco para a manifestação do Redentor na história. E o Novo Testamento vai registrar a vinda do Redentor, vai explicar a vinda do Redentor, como as epístolas fazem, e vai mostrar a consumação com a segunda vinda do Redentor. Quando você olha para a Escritura desta maneira, a sua visão amplia com relação à revelação bíblica. E vai compreender que
deve-se valorizar toda a Escritura. Por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Quando Paulo falou isso, era o Antigo Testamento. O Novo ainda não estava completo, mas obviamente se aplica ao Novo Testamento. E Pedro mesmo fala na sua segunda carta, no capítulo 3, que os indoutos distorcem as Escrituras, distorcem o que Paulo escrevia, como também as demais Escrituras. Ou seja, colocando os escritos de Paulo como Escritura, assim como também o Antigo Testamento. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça, para que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que nós aprendemos de tudo isso é que a nossa visão de revelação bíblica deve ser uma visão do todo, de Gênesis a Apocalipse. Se você não compreender isso, você não compreende a essência da revelação. E aí a sua visão fica bastante prejudicada em relação àquilo que a palavra de Deus traz. A gente pode progredir um pouquinho mais. Eu tinha falado que falaria apenas sobre a posição reformada sobre a revelação, e eu falei aqui sobre o propósito da revelação. Na página 99, há o progresso da revelação na história. E isso aí está dentro daqueles aspectos que eu já abordei, mostrando que a revelação ela é progressiva. Então, progressivamente, ela vai se revelar na história. E mais uma vez eu vou utilizar aí o Gerhard Voss para nos ajudar a entender. E ele vai mostrar algo aí bastante interessante. Na página 101 tem um gráficozinho aí, que vai mostrar aí a linha do tempo, que começa na criação e termina na consumação. Então, decore uma coisa: os eventos principais, criação, queda e redenção. E aí tem a consumação. Esses são os eventos principais que a Escritura trabalha. A linha principal é criação, queda, redenção e consumação. Da criação à consumação. Aliás, tem um livro do Van Groningen, são 3 volumes, que chama exatamente a criação à consumação. Essa é a ideia de trabalhar a revelação toda. Do momento em que Deus criou todas as coisas, passando pela queda, promessa de redenção, e aí a promessa de consumação. Nós vemos que em Gênesis começa falando sobre o jardim plantado pelo Senhor no Éden. O capítulo 2 de Gênesis fala que Deus plantou um jardim no Éden. Era um jardim no Éden. E esse era o lugar mais belo de toda a criação para o habitat do homem, para ele desenvolver a comunhão com o Senhor. E aí nós sabemos que o homem pecou e foi expulso do jardim. Então Gênesis começa com um jardim plantado pelo Senhor, e Apocalipse termina com uma cidade edificada por Deus, para a plena comunhão do homem. Então, observou aí, da criação à consumação, como isso vai se ampliar, de um jardim do qual o homem foi expulso e foi plantado pelo Senhor, o jardim, para o homem desfrutar da presença e da comunhão com o Senhor e com a sua criação. E aí a Escritura vai se revelar, ampliar, e termina falando de novos céus e nova terra, e de uma cidade edificada por Deus para a adoração a Ele, plena comunhão com Ele. Nesse sentido, então, Gerhard Voss vai mostrar que a Bíblia vai trabalhar aquilo que é o mais importante. Ela vai enfatizar que é o plano da redenção, da criação, queda, a redenção e consumação. Essa é a linha maior, é a linha objetiva, que é os eventos que ocorrem na história, que Deus vai mostrar através da Escritura, que eles apontam para a consumação. Por exemplo, quando você olha o dilúvio, é um juízo de Deus sobre a humanidade. Quando você vê Sodoma e Gomorra, é um juízo de Deus sobre aqueles que moravam
em Sodoma e Gomorra. Esses juízos de Deus sobre a humanidade no dilúvio e em Sodoma e Gomorra são eventos que pré-anunciam ou preparam para o evento final de juízo de Deus que vai ser sobre todos os ímpios na consumação. Então você tem esses eventos ocorrendo, sendo interpretados, sendo ditos, preditos pelos profetas, anunciados que vão acontecer, eles ocorrem, e aí vem Deus interpreta eles para ampliar e mostrar algo maior, ou seja, que vai ter uma consumação, da criação à consumação. Agora, o que Gerhard Voss vai dizer é que as narrativas que Deus faz dos personagens nesta história, as experiências de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés e assim por diante, essas narrativas, elas apenas servem para ilustrar o plano maior, ou seja, as experiências que a Bíblia narra desses homens e mulheres, eles apenas estão apontando ou estão ilustrando o plano superior que é esse plano da redenção de Deus. Tentar ser mais claro ainda nessa questão. Por exemplo, quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele encontrou dois discípulos a caminho de Emaús e eles não o reconheceram ali naquele primeiro momento. E aí Jesus começa a perguntar a eles por que eles estavam tristes. E eles então falaram, você não sabe dos últimos acontecimentos, e Cristo foi morto, crucificado e tal, tal, tal. E aí Jesus exorta eles, falando que eles eram incrédulos de coração, e aí eles ficam espantados e o reconhecem, e Jesus vai, em Lucas 22, que está isso, aí Jesus vai expor, e diz lá que ele expôs de Moisés, profetas e salmos, era a divisão do Antigo Testamento. Ele expõe de Gênesis aos últimos livros do Antigo Testamento. Então, o que isso quer dizer é que Jesus pega o Antigo Testamento, que era a Bíblia até aquele momento, porque o Novo ainda não havia sido escrito, ele pega a escritura de Gênesis até o final do Antigo Testamento, para nós é Malaquias, né? Então ele vai expondo ali, livro a livro, para mostrar que todo ele preparava e falava da sua vinda, da sua morte e da sua vitória sobre a morte. Então isso quer dizer o quê? Que Jesus interpretou essa linha principal, mostrando a eles que os eventos que o Antigo Testamento registra, que as falas dos profetas, que as histórias dos personagens bíblicos, todas elas apontavam para isso. Então, quando você vai expor a Bíblia, você não tem que enfatizar a experiência de Davi com Golias. Você tem que entender o que a experiência de Davi com Golias aponta para Cristo. Davi é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo. Golias, ele é da semente da serpente, ou seja, ele era ímpio, inimigo da semente santa que era Israel. E aí, Davi vence Golias. O improvável ocorre, porque Davi era pequeno, menino, e vence um gigante. E aí, ninguém acreditava que isso ocorreria, ele vence, ele arranca a sua cabeça. E aí, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Ou seja, é loucura acreditar que Deus seria capaz de se esvaziar e encarnar, morrer na mão de malfeitores e ser crucificado como se fosse um criminoso para pagar a dívida do seu povo. Então, ou seja, o improvável ocorre. A loucura aos olhos dos homens ocorre na vinda de Cristo, como também era loucura acreditar que Davi poderia enfrentar um gigante como Golias. Então, quando você interpreta isso, você vai entender que isso tudo é uma preparação para o fato, para a vinda de Cristo. E não interpretar, estou dando esse exemplo de Davi, né? Mas poderia dar outros exemplos, e não interpretar que, assim como Davi venceu o seu gigante, você tem que vencer o seu gigante, pegar as pedrinhas lá no riacho, da sabedoria, não sei mais do que, da ousadia, para vencer o seu gigante.
Isso é pegar a narrativa de um personagem bíblico e fazer dela o centro da Escritura. Agora, a história de Davi é para ilustrar a linha principal. É isso que Gerhard Voss vai trabalhar aí. E aí, se você não compreendeu bem, os alunos aí podem tanto me perguntar depois, como também ler novamente essa parte para que fique mais claro para você o entendimento desse assunto. Nós paramos aí na página 102. Na próxima aula a gente vai falar sobre revelação geral e especial e depois a escritura. Então nós estamos aí, eu dei uma visão panorâmica do conteúdo aí do capítulo 2 até essa parte da revelação geral. Eu espero que você tenha, que eu tenha sido claro para você, o suficiente, didático, para explicar